Meus amados, o Senhor tem falado ao meu coração sobre oração. Não tem como não se lembrar de oração nos tempos tão difíceis a qual nós estamos passando, onde todos estão presos nas suas casas devido a essa variante, como se diz, né? Antigamente, que eu conheço, uma variante era aquele carrinho, né? E agora eles passaram, tinha Brasília, tinha variante, tinha Vemaguete, é tudo desse tempo, né? Eu não era tão novo assim, tinha o quê? Uns 10 anos, mas eu lembro da Rural e tantos outros carros, né? Então, mas agora veio esse nome para essa coisa tão alastrosa que está ceifando muitas vidas. E cabe a nós a orarmos, né? Cabe a nós os crentes orar. De manhã, ainda quando eu gravei, eu fiz a gravação do vídeo, eu trouxe uma mensagem em cima de 5 de Tiago, quando ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu disse, quantos justos estão nos ouvindo? Quantos justos estão nos assistindo? Então é tempo de reunir em oração, porque por certo tudo isso vai passar. E eu, para falar aqui no rádio, me veio a palavra de Neemias, o exemplo de Neemias em oração. Eu quero ler um texto que está em Neemias capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias foi muito modesto que quando ele disse alguns dias, ele ficou 4 meses orando antes de chegar até a presença do rei, porque ali ele ora no mês de Quisleu, que é novembro e dezembro. E quando ele se apresenta ao rei, que ele toma o vinho, né, ele prova o vinho e depois serve o rei, é o mês de Nissan, que é março e abril. Então, ali ele esteve orando todo esse período. E o mais interessante é que, se nós formos observar a oração de Neemias, ele se inclui em todos os pecados do povo. Ele diz nós. Ele não diz o povo errou, o povo pecou e por isso veio esse juízo. Deus permitiu o inimigo chegar e destruir todos os muros, destruir Jerusalém. Então, oração muito sábia de Neemias diante do Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. E Neemias, pelo que eu vejo aqui, ele constantemente estava em oração. Nesta manhã eu também estava lendo, eu acredito que o irmão Romeu tem na sua livraria o livro dos Heróis da Fé, sobre Jonathan Edward. Então, um homem que orava muito, ele orava e meditava na Escritura em média de 13 horas por dia. E quando ele saía da oração, alguns que o conheceram dizem que o seu rosto brilhava o seu rosto daquela oração, e ele tinha muita autoridade, porque o que marcou também a sua história foi a sua pregação, pecadores na mão de um Deus irado. Ele, como eu acredito, meus irmãos, que não só naquela época, mas hoje, nós vemos quanta irreverência na casa de Deus. E a história dele diz que aquele povo chegava ali meio irreverente, meio não querendo nada com nada, e de repente ele pegou, ele tirou do chicote mesmo e deu pro cabo, irmão Romeu. Ele pegou e bateu mesmo, porque havia uma necessidade, né, de uma pregação que ia levar o povo para o céu. Tem muita gente que fica só pregando prosperidade, coisa desse gênero, coisa que vai alegrar o povo, quando Deus, nesses últimos dias, quer que nós pregamos uma palavra genuína, uma palavra que vai levar realmente o povo para o céu, que haja um temor nos corações, como houve o temor no coração daquela igreja. Diz que quando ele estava assim, partindo para o final, começou aquela gritaria dentro da igreja, as pessoas ficaram em pé, outros se jogavam no chão, porque eles viram realmente o fogo. E ele comparava aquele povo assim como um homem que pega uma aranha ou qualquer inseto nojento, está prestes a colocar no fogo, e cada vez incitava mais aquele desejo de jogar aquilo. Assim ele comparava aquele tipo de gente, aquela plateia que estava ali,
Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo começa a convencer aquele povo, e eles veem a realidade realmente, eles se acordam para aquilo que eles estão vivendo e começam a lamentar. E diz que após aquele culto se ouvia nas casas os gritos de oração e clamor diante do Senhor. Então, em 1740, houve aquele avivamento. Então, a necessidade agora de todos orarmos constantemente, de colocarmos